Olá a todos, vamos fazer o Economia em Ação dessa sexta-feira 13. E o tema que eu trouxe hoje aqui é um pouco para a gente pensar em perspectiva algumas questões da zona do euro. Bem, o espírito do comentário é trocando 6 por meia dúzia e mais uns trocados, eu vou explicar isso por quê. Bem, primeira coisa que a gente observou, isso daí é um fato, né? Você teve uma queda aí, isso daqui é o gráfico do yield, ou seja, quanto vai pagar de juros, títulos da dívida de 3 anos da Espanha e da Itália. Espanha é vermelho e Itália é azul. Bem, esse período aqui até vamos colocar 2007 aqui, isso daqui é o período pré-crise. Veio a crise, eles cortaram a taxa de juros, né, a zona do euro, né, e aqui em 2009, 2010 começou a crise da Europa, propriamente dito. E as taxas de juros subiram de forma bastante abrupta, apesar da taxa de juros da Europa ter caído, né, a taxa de juros dos países, Espanha e Itália, no caso, subiram de forma bastante abrupta. Reparem que aqui no finalzinho, novembro de 2011, aqui na verdade vem até 2012, cai fortemente. Algumas coisas para a gente observar nisso daí. Primeiro, né, o título da Espanha, que é o vermelho, já está sendo negociado num patamar inferior ao que estava sendo negociado no patamar pré-crise. Essa comparação é mais ou menos correta, não é bem correta, por quê? Se você pegar a taxa de juros livre de risco nesse período aqui, ou seja, a taxa de juros da zona do euro, era maior no final das contas. Aqui está a evolução da taxa de juros da zona do euro. Então esse pedaço aqui é bem quando estava no período pré-crise, estava subindo. E aqui agora que está a taxa de juros deles, da zona do euro. Então, na verdade, a taxa de juros da Espanha teria que estar caindo, está mais próximo disso, né? Na verdade, está mais próximo do que estava aqui. Isso para dizer o seguinte: em termos relativos, né, você não tem uma melhora efetiva da Espanha porque teria que cair a taxa de juros mais forte por lá. No entanto, né, já a Espanha está negociando a própria dívida a taxas menores do que ela negociava antes. Isso já é uma ótima notícia, não é uma boa notícia, é uma notícia excepcional. Então, o que acontece aí o que é o espírito dessa medida? Durante a crise europeia, né, vou retomar aqui o gráfico anterior, né, que é esse período de alta que começou a ter na percepção de risco dos países Espanha, Itália, Portugal e todos esses, nesse movimento de alta aí, essa piora que teve, né, você teve aí um processo de fuga para liquidez. Quando você tem os investidores, você em casa, né, qualquer pessoa, entra numa situação de risco, você não sabe o que esperar direito do futuro, você prefere manter recursos que você tenha controle, ou que possa transferir poder de compra para o futuro. Você não vai colocar dinheiro em coisas que podem perder dinheiro, no final das contas. Você vai tentar manter o máximo possível o poder de compra do que você tem, né? Então você procura a liquidez, né, que no caso é a moeda propriamente dito. Se você guardar dinheiro numa situação de tudo tá caindo de preço, né, é melhor você guardar dinheiro, né, do que colocar esse dinheiro em algum lugar. Obviamente as pessoas não guardam dinheiro na forma líquida, os bancos, né, os grandes instituições não guardam na forma líquida, elas vão lá e emprestam esse dinheiro para quem é considerado com menor risco de todos, né? E no caso aqui, sem dúvida nenhuma, vocês vão ver, né, vocês já devem saber o que eu vou falar, é a Alemanha. Esse daqui é o contrato genérico de 3 anos da Alemanha. Aqui é o período pré-crise, 2006, 2007. A taxa de juros na Europa caiu. Olha o que aconteceu com a taxa de juros alemã. Caiu para um patamar, está sendo negociada a 0,24. A taxa de juros de 3 anos da Alemanha. Então, né, todo mundo fugiu para a segurança, ou seja, da Alemanha, no sentido de manter o poder de compra ao longo do tempo. Só que essa taxa 0,24 é inferior à inflação da zona do euro, que é de 3%. Bem, aí que entra a questão do trocar 6 por meia dúzia. Depois de você ter piorado muito a situação, as expectativas dos investidores piorar de forma dramática, lembremos ali, só para exemplificar isso, o preço, né, o yield, né, a taxa de juros que a Espanha e a Europa, a Espanha e a Itália estavam tomando era muito mais cara. Então, quando você teve uma piora generalizada de tudo, mercado acionário caiu e a taxa de juro na Europa caiu para 1%, é quase nada, né? Levando em conta que é 3% a inflação da zona do euro, isso daí acaba perdendo, né? Por mais que se você tivesse dinheiro líquido na mão, você estaria perdendo 3% ao ano. Agora, quando você compra título da dívida europeia, você só perde 2%. Então, é isso. Mas você está perdendo. A rigor, você está perdendo o tempo todo.
Então, os europeus, né, o que está acontecendo agora é que já que a Alemanha se mostrou bastante disposta a manter a zona do euro, ela vai bancar a diferença e ela consegue se financiar a uma taxa barata, isso daqui é importante a gente observar, e ela vai querer bancar a zona do euro, então, a rigor, Espanha e Alemanha estão no mesmo barco. Então é a mesma coisa de trocar 6 por meia dúzia. Eles estão... Comprar a Espanha, né, é uma forma indireta de ficar comprado em Alemanha, uma vez que a Alemanha já deixou claro que ela não vai abrir mão da zona do euro, nem da moeda única, enfim, desse projeto. Então, você troca um pelo outro. Só que, quando um rende 0,20 nada, a Espanha está rendendo aqui, quando a gente pode ver, 3 e alguma coisa. Esse patamar, isso daí que é importante a gente observar. Na verdade, você está tendo uma troca de papéis, né, no sentido de capturar um ganho que o mercado financeiro europeu está com a corda no pescoço. Eles precisam ter, o sistema financeiro precisa buscar algum tipo de ganho. Por isso mesmo que eu acho que o Brasil vai ir bem, porque os emergentes têm possibilidade de ganho muito grande, só não vem mais dinheiro para cá por conta dessa percepção de risco. Então, o trocando 6 por meia dúzia é trocar Alemanha por Espanha, já que eles são Europa, e a Alemanha quer ficar comprada em Europa, só que a Espanha tem um trocado a mais, é isso que eles estão indo atrás. Bem, esse daí é o comentário da hora de hoje, e esse é a Economia em Ação dessa sexta-feira. Bem, qualquer dúvida vocês já sabem, podem entrar em contato comigo. É isso, um bom dia e ótimos negócios a todos. Até!